E o Mato Grosso do Sul é o maior exportador brasileiro de celulose. Ao vivo, eu converso com o especialista em direito agrário e florestal, Aldo de Cresci, está aqui no telão. Aldo, bom dia, obrigada pela entrevista. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia aos telespectadores pelo convite novamente. Traça para a gente primeiro um panorama, vamos falar um pouco dessa liderança do Estado, né? Como é a questão de produção aí no Estado? Olha, o primeiro ponto que precisa ser relembrado é que a silvicultura é uma atividade de longuíssimo prazo. Veja, você pelo menos precisa de 7 anos para que você possa fazer a primeira colheita. Então, o primeiro destaque, o Estado do Mato Grosso do Sul, ele permite uma enorme estabilidade jurídica para os agricultores. Ou seja, o licenciamento ambiental rigoroso, mas pragmático, facilita com que o agricultor tenha essa total segurança para realizar seu investimento de tão longo prazo. O segundo ponto relevante é a topografia, um estado plano, uma logística absolutamente favorável e o fator cambial está extremamente favorável nesse momento. Então, e soma a tudo isso o anúncio de uma nova fábrica de celulose e muito provavelmente a expansão de uma nova indústria já consolidada no setor. Então, você imagina como é que eu vou conseguir acesso à minha matéria-prima se ela demora 7 anos para crescer. Então, o planejamento é fundamental e esse boom no Estado é mais do que compreensível. Então, esse boom que está tendo agora é resultado do que foi planejado há 7 anos atrás, né? Ou seja, gestão é tudo, né? Exatamente, sem que se considere também o futuro, né? Se eu estou tendo uma fábrica que vai começar a entrar em operação daqui a 1 ano, você imagina que eu preciso em ciclos, todo ano, eu plantando árvores para poder ser feitas as colheitas. Então, o planejamento é fundamental numa atividade dessa. Vamos lembrar que nesse momento lamentável de pandemia, derivados da celulose são produtos de alta demanda. Então, também a indústria está vivendo uma fase muito boa. Agora, com relação à exportação, você sabe os números? Olha, o que eu posso dizer é que você significa essa indústria, pelo menos 1 a 2% do PIB brasileiro, a geração de emprego é enorme, e você também fica muito sujeito à questão cambial, né? Você estava 3 anos atrás a um câmbio de 3,50, hoje estamos a 5,6, então os números estão muito oscilantes por conta dessa variação cambial, lembrando que é uma indústria que exporta basicamente 95% da sua produção entre Europa e Oriente. Quem são nossos principais clientes? A China? China, sim, mas eu considero o Oriente, né? Porque você não tem que lembrar que no Oriente não é só a China, você tem todos os países da Indonésia, o Japão, Coreia, mas China, sim, é um player importantíssimo nessa cadeia. Agora, não podemos menosprezar a comunidade europeia. Eu diria que a comunidade europeia deve representar em torno de 35% a 40%, sendo que o Oriente 60%. E nesse 60%, evidentemente, a China tem uma fatia enorme nessa equação. E na região aí é só a produção de eucalipto? Olha, se você olhar o estado, há uma forte pressão de agricultura, que ela vem caminhando pelo estado, mas, por outro lado, se você olhar o estado do Mato Grosso do Sul, eu diria que você pode dividi-lo entre uma concentração enorme de eucaliptos e a outra você tem uma agricultura muito grande. Você vai dizer, por que então essa grande concentração de eucalipto? Era uma questão de solo, de técnica, de logística, então acabou sendo tendo essa tendência ao estado muito forte por essa razão. E esse investimento também é importante para o produtor naquela questão dos fundos de investimento, né? Tem apoio disso? Exato. Então, isso foi bom você ter feito essa pergunta, que é excelente, que acabou de ser, infelizmente, a lei do FIAGRO, que seria um novo mecanismo pela lei 14.130, na qual ela permitiria sofisticação e você conseguisse colocar as áreas rurais em fundos de investimento. Infelizmente, foram vetados temas relevantes de natureza tributária e agora o Congresso Nacional deve se reunir para ou derrubar os vetos ou, infelizmente, mantê-los e a lei entre em vigor como está. O que se pede é que tenha pelo menos uma equiparação aos fundos de investimento imobiliário, que teria absoluta lógica e não seria aqui dizendo isenção tributária ou nenhuma redução de carga fiscal. É apenas você ter um mecanismo moderno, equiparado aos demais fundos de investimento existentes, favoráveis ao agronegócio brasileiro.
Que benefícios essa equiparação traria para o produtor da região? Olha, você não só para o produtor da região, como para o país inteiro, não só no agronegócio, como principalmente na parte de civicultura. Você veja, hoje eu não posso ter uma área rural dentro de um fundo de investimento e ter uma atividade de natureza rural, né? Porque o fundo de investimento imobiliário ele é feito basicamente para áreas urbanas. Então eu poderia colocar essa minha área rural dentro deste fundo de investimento e com isso eu poderia ter cotas desse fundo, priorizar investimentos, eu poderia securitizar essa parte, até porque muitas vezes você tem investimento de longo prazo e o investidor precisa de um capital a curto prazo. E segundo, você teria um benefício de natureza tributária sobre o arrendamento ou mesmo reavaliação dos seus ativos, o que permitiria uma enorme competitividade nesse setor. Não estou dizendo aqui que as pessoas não vão recolher tributos, ao contrário, vão recolher sim, mas no momento apropriado e de uma forma equiparada aos demais fundos de investimento. Aldo, você falou aí do crescimento até de uma nova fábrica aí na região. Isso tem a ver também com a alta dos preços da celulose, né? Não há dúvida. Você tem a alta dos preços da celulose, precisamos lembrar que essas são indústrias que precisam trabalhar em larguíssima escala. Então, a constante aumento, isso tem todo sentido. Aumento do celulose, você é um exportador, seu custo está em real, então é natural que exista isso e não se vislumbra, pelo menos a curto e médio prazo, uma redução cambial tão grande. E a demanda, ela é exponencial e cresce inacreditavelmente todos os dias. Eu achei um número aqui, só confirma para mim se estiver certo. Mato Grosso do Sul é o maior exportador. O ano passado foi 1,6 bilhão de dólares, é isso? 27% isso, se não do for total mais, nacional. Exato, se não for mais por conta da questão cambial. Esse número precisa ser revisto, inclusive quanto se tem de áreas plantadas no estado, porque infelizmente os nossos dados são defasados entre 1 e 2 anos, mas o seu número está muito próximo da realidade, sim. Tá ótimo, é um mercado bom, então. Aldo, muito obrigada pela entrevista, pela participação. Eu que agradeço, um bom dia. Bom dia, até a próxima.